Meu nome é José Hidalgo Neto, nasci no dia 3 de novembro de 43. Meu pai, Carlos Hidalgo Emanuele, e minha mãe, Joana de Godoy Hidalgo. Tenho dois irmãos, Nelson de Godoy Hidalgo e Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo. Sou casado, nome da esposa Clélia Ferreira Hidalgo, dois filhos, Kleber Ferreira Hidalgo, professor de preparação física, formado na Universidade Federal do Paraná, e Dr. Clécio Ferreira Hidalgo, advogado, formado na PUC. Na verdade, eu posso, nessa conversa amistosa com os senhores, dividir o projeto em duas partes, uma ligada à outra. Primeiro, a minha atividade como jogador de futebol. Desde a tenra idade, eu sempre gostei de jogar futebol, futebol de rua, aquelas coisas todas. Eu comecei no futebol desde 1960, infantil, juvenil, aquela escada, né, que levava, pelo menos naquela época, o jogador até o ápice, né, de uma carreira. E também dividida essa questão com o rádio esportivo, que é uma maneira toda especial, porque eu me apaixonei perfeitamente, porque devo, na sequência esportiva ao rádio, porque mesmo que eu tenha concluído o meu curso de contabilidade, hoje ciências econômicas, eu devo dizer aos senhores que eu tive uma concepção diferente da vida e dentro do conhecimento, com as grandes viagens, muitas viagens, tendo um conhecimento principalmente do lado da cultura e da história de vários países. Então é uma geografia de por onde eu andei e dentro da cultura que eu fui procurar ter viajando por esse mundo afora. E é claro que com isso contabilizando um pouco mais dentro da minha própria carreira, que é dentro do rádio e dentro do jornalismo. Eu começaria contando como uma criança normal que com 15 anos precisou trabalhar, ajudava em casa, isso era uma coisa natural na época. Eu trabalhei numa empresa chamada Metalúrgica Paulista, era uma empresa de fundição e ao mesmo tempo de lançamentos de sanitários e fogões, uma empresa muito boa, ficar no Belém, um Belenzinho lá no bairro de São Paulo, porque a minha origem toda é de São Paulo, eu nasci em São Paulo e morei muitos anos ali na Moca. Na Moca, que me ligou depois ao Clube Atlético Juventus. Mas comecei nessa firma e ao mesmo tempo eu estudava no Colégio São Judas Tadeu. A oportunidade que eu tive, depois de algum tempo, crescendo na qualidade, né, na condição de juvenil, aspirantes até chegar ao profissional, até inclusive defender as cores do colégio. Na época, meus amigos, o marketing de um colégio, hoje é a Universidade São Judas Tadeu em São Paulo, que fica lá no bairro da Moca, como eu disse. Na época, o marketing era participar de uma fanfarra ali na Avenida Anhangabaú, ou mesmo disputar o campeonato estudantil. E nós participamos disso e muito feliz que eu conquistei o título nessa temporada e eu tive um amparo muito grande até do próprio colégio, que era um colégio pago e tinha-se dificuldades de pagar. E a partir do momento em que nós demos o título, eu e mais alguns companheiros, eu tive o privilégio, isso é um histórico que eu tenho o prazer de dizer, que eu conquistei pela minha presença e participação, já que eu era um jogador já em formação e esse título me ajudou muito até terminar o curso. Quando eu fui terminar o curso de contabilidade, eu já tinha chegado à condição de profissional. Fiquei 60, 61 no juvenil, 62 juvenil com aspirantes do Juventus,
que é um clube muito simpático, e em 63 eu fiz um contrato já de profissional. Era uma época de ouro do futebol, o Brasil tinha ganho um título em 1958 na Suécia, em 62 no Chile, e havia uma idolatria em relação a jogar futebol. Era uma coisa muito bonita, você passava a ser um personagem do seu bairro, ainda mais jogando num clube tão simpático e depois, claro, um clube que formou aí uma condição e uma construção de um dos maiores da América do Sul, porque se construiu o Parque da Moca, o Parque Aquático da Moca, com a marca do Juventus. Muito bem, fiquei lá até 1965. No meio de tudo isso, estudando, formei, mas tive que deixar a empresa para poder ser profissional. Ganhava-se pouco, mas havia um reconhecimento atrás de tudo isso, e o reconhecimento veio depois. Aí joguei profissionalmente no Juventus, 3 anos como titular, e que me deu a satisfação de ser considerado a revelação do Campeonato Paulista de 1964, num campeonato que jogamos contra outras seleções, jogadores que eu tive a oportunidade de jogar na época, como Orlando, Oswaldo Cunha, o Ditão do Corinthians, Roberto Dias do São Paulo, Ferrari do Palmeiras, jogadores já consagrados. Eu tive o privilégio de jogar de volante ao lado do Nair, à frente o Almir, o Servilho do Palmeiras, o Ivaí, que foi da Portuguesa, e o Paraná. Só o Pelé é que não estava, porque ele estava numa atividade profissional dele. O Pelé era muito requisitado. Esse ano de 64 foi para mim um início dessa carreira esportiva e que me deu muita satisfação. O reconhecimento no momento que se praticava um grande futebol, diria, na época se jogava, o Brasil era bicampeão e tínhamos grandes jogadores, maravilhosos jogadores. E o prazer de tudo isso, quero dizer a vocês, que foi jogar contra grandes campeões do mundo, porque eles não viajavam, eles eram campeões, voltavam e cada um no seu estado. E em São Paulo, é claro, nós tínhamos vários deles, jogadores do Palmeiras, jogadores do Santos, virava e mexia, estava se jogando com o Gilmar, contra o Bellini, contra o Mauro, contra o Orlando, contra o Zito, contra o Pelé, com o Coutinho, aquela fase brilhante do futebol. E em 65 eu tive a primeira grande oportunidade de sair do Juventus, porque o Corinthians foi me buscar lá no meu bairro e fui estar ao lado, frente a frente com o Vadilu, um grande dirigente da época do Corinthians paulista. E é claro que aí eu comecei a ter as dificuldades desse entendimento de liberação do meu passe, e aí é que nós passamos de depois, na sequência, na minha própria vida esportiva, notava a dificuldade como hoje, nesse momento que eu estou dando essa declaração, o jogador, quando não quer jogar num lugar, ele vai embora. Isso era difícil, porque vivíamos de um atestado liberatório. O Juventus não quis a negociação, era um valor altíssimo, não quis a negociação e eu não pude jogar no Corinthians, fiquei no Juventus, e aí tivemos que fazer uma outra negociação de contrato e que me possibilitou, naquele momento, de um ajuste financeiro para comprar uma casa para os meus pais. Isso, na verdade, era coisa comum no meu tempo, que ninguém ganhava muito dinheiro. Gostava-se de jogar futebol, mas o dinheiro não era o que é essa coisa maluca que nós vivemos hoje. Muito bem. Aí, chegado em 65, eu tive um acordo de que tivesse eu sucesso naquela temporada, que eles me negociassem. E a coisa caminhou bem. Inclusive, nessa época, eu lembro que eu fui o garoto propaganda do clube, que vendia vendia o sócio remido, e fiz uma propaganda ao lado depois do Rivelino, do Paraná, na época, grandes jogadores, o Orlando Peçanha, o próprio Ivair, que era da Conhaque, era da Sinar. Lembro muito bem, Sinar. Era a TV Record, passava o melhor filme nas quintas-feiras, e a Record, na época, era o grande canal de televisão, principalmente para os paulistanos, e a gente fazia a divulgação e era um contrato.
Nesse meio termo, eu nunca parei. Fui fazer uma prova, né? Participei de um concurso para trabalhar na, na, na conclusão, que eu posso dizer, numa parte não política, mas era dentro de um juizado de menores. E eu trabalhava num setor lá de processos. E eu passei nessa prova, né, era português, datilografia. Antes da datilografia, você tinha que aprender datilografia mesmo, com aquelas máquinas, imagine. E eu fiquei trabalhando nesse setor, né, do juizado de menores, lá na Avenida Ana Paula, em São Paulo. E, ao mesmo tempo, eu treinava, jogava, viajava, e tinha terminado o curso. Eu tive sempre uma atividade, sempre participei da atividade. Quando apareceu o 15 de Piracicaba, um time que tinha caído para a divisão menor lá de São Paulo, eu fui contratar, recebi um convite para jogar lá, mas eu não sabia que eles teriam tanto dinheiro, porque o Corinthians não teve na época para calçar, era em torno de 150 mil contos, era uma coisa que não dá nem, não sei nem o que é esse número hoje, refletido numa situação atual. Ali veio a Portuguesa, e nesse período todo que eu trabalhava aqui, jogava, veio esse 15 de Piracicaba e quem era o presidente era um cidadão chamado Comendador da Bronze, o dono da Tatuzinho, aquelas bebidas Tatuzinho, lá da cidade de Piracicaba. Muita gente me criticou na época, eu não poderia ter saído da capital, porque poderia jogar no Palmeiras, São Paulo, Corinthians, e não deu certo por causa de problema de envolvimento do atestado liberatório. Aí chega o 15 de Piracicaba e o Juventus abriu os olhos porque o cidadão chegou lá e pagou uma fortuna pelo meu passe, porque o interesse dele, como grande homem da cidade, era devolver alegria àquele povo que sempre gostou de futebol a voltar à divisão maior do futebol de São Paulo. Eu não sabia o que estava fazendo, deixar a cidade de São Paulo e fui para o interior, fui para Piracicaba disputar uma divisão menor, mas com 60 clubes do interior. Daí a certeza de que foi aumentando essa capacidade de aglutinar, conhecer mais o processo do futebol, vivendo em outros lugares. E foi nessa cidade de Piracicaba que eu conquistei o título. Fiquei 4 anos lá, conquistei o título que mais eles gostariam de ter e conseguiram através de grandes investimentos por parte dessa diretoria e, ao mesmo tempo, de grandes jogadores. Foi um sucesso maravilhoso e que eu tenho no coração o sentimento por ter vivido em Piracicaba e querido até hoje por muitas e muitas pessoas que por aqui vêm na cidade de Curitiba para conversar. Até 3, 4 anos atrás eu estive lá, fui homenageado, uma coisa muito, muito bacana pela imprensa, por gente que vinha com aquelas fotografias amareladas para me ver, porque eu convivi 4 anos e sempre buscando ser um grande profissional. Esse histórico do futebol, eu gosto de dizer, porque não é tão fácil assim, por mais que tivesse qualidade para isso, as dificuldades eram intensas, porque nem todos queriam liberação do passe. E eu confesso aos senhores que eu gostava de jogar futebol. E foi aí que, em 69, eu fui 66 para lá, no meio do ano de 69, eu deixei porque eu não quis renovar o contrato, não quiseram me vender e eu parei no futebol, estava quase parando o futebol. Esse é um histórico que eu trago lá de trás. Já casado e com o primeiro filho, nascido em Piracicaba, voltei a São Paulo, mas não sabia das dificuldades que eu iria ter. Afinal de contas, o atestado liberatório pertencia a um milionário da época, aborrecido porque eu não quis ficar e me dificultou. Qualquer que chegasse a proposta, ele não me liberava. Foi aí que eu tive uma surpresa, o pessoal do Juventus que havia negociado o meu passe, me chamou para ficar treinando lá na famosa Rua Javari, oportunidade que eu tive num contato
recebi um contrato vindo de Santos, do Manga, que foi o primeiro Manga da história do futebol, era Manga, Elvio, Ivan, Urubatão, Ramiro, Feijó, Vasconcelos. Ele jogava nesse grande time de 57, 58, no time do Santos, ainda como representante do interior. O Santos ainda não era aquela coisa famosa que depois virou o Santos, depois da época do Pelé. E eu fui para lá a convite do Toninho Gordo, que era o técnico da época. Teve o Lula, tem o Toninho Gordo, que já tinha sido um grande jogador no Santos, e eu fiquei por lá 5 meses treinando no Santos. Muita gente até acha que eu joguei no Santos, mas o meu passe não foi negociado com o Santos. Não foi. Eu achava que eu iria parar de jogar futebol, também o Santos não tinha aquela condição que pediam. Quando queria, vou vender, mas pedia muito e ninguém pagava, então eu tinha que parar de jogar futebol. E aí eu tive uma proteção de uma pessoa, que Deus o tenha, foi o grande dirigente, João Mendonça Falcão, presidente da Federação Paulista de Futebol. Ele mandava, era ele e o João Avelange, eram os dois que mandavam no futebol brasileiro, e ele me chamou um dia, ele queria saber o que estava acontecendo, porque ainda voltando na minha lembrança, eu renovei um contrato com o Juventus a pedido dele. Ele dizia, fica no Juventus, Juventus precisa de você. Isso foi em 65, eles vão te dar o dinheiro que você acha que merece, mas não saia, um dia eu vou te ajudar. E chegou esse momento, 4 anos depois, ele apareceu na minha vida e dizendo que queria saber o que estava acontecendo. Ligou a Piracicaba na minha frente e pediu para que liberasse o meu passe. Claro que ele era um homem poderoso na federação, só que mandaram que eu negociasse fora da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. Aí eu falei, o que eu vou fazer? E nisso apareceu o Coritiba na minha vida. A vida escreve dessa maneira. De repente não era o caminho. A meu ver, eu tinha que ficar no Santos. Mas a gente não escolhe, né? A vida se apresenta. Passei a entender mais o processo da indicação que vem da força maior. Eu achava que eu teria que vir fazer em Curitiba. Vim para Curitiba a pedido do Filpo Nunes, grande técnico de futebol, e ele me apresentou Evangelino Costa Neves, que não conhecia. Aliás, não tinha, ninguém sabia de informação nenhuma. Já visto que em 68, anteriormente, o Atlético com o Joffre trouxe o Bellini, trouxe o Zequinha, trouxe vários jogadores de São Paulo, grandes campeões do mundo, trouxe o Dorval, e ele deu uma sacudida aqui no futebol paranaense. E no que deu é que mexeu muito com o Evangelino. Eu não conhecia e depois, é claro, ficamos sabendo da sua qualidade depois de tantos anos trabalhando ao lado dele. Demorou para ter aquela ideia, eu precisei jogar uma partida com a seleção, acho que foi da Tchecoslováquia, tudo, como se eu tivesse depois, com 25 anos, começando a minha carreira. Vejam, senhores, as dificuldades que eu mesmo passei, mas sempre obstinado nessa situação. Portanto, nessa minha vinda para cá, eu tinha que avisar os amigos de São Paulo que eu estava jogando futebol. Futebol paranaense não existia, não existia. Ninguém falava, aqui era fim de feira, todo mundo dizia isso. E eu estava dentro da capital, dentro do mundo do futebol, né? Com Santos, Palmeiras, São Paulo, Português, enfim, Corinthians. Era um campeonato extraordinário, eu estava na mídia constante lá. Aí eu vim para cá com a ideia de ficar 1 ano. O Zito, que queria a minha contratação, meu ídolo, né, que Deus o tenha, foi uma figura querida também nesse processo, ele queria me contratar, não me liberaram. E nessa conversa que eu vim para cá, a pedido do Filpo Nunes, o Evangelino ligou para o Zito querendo saber de mim, porque ele sabia que eu vinha treinando no Santos. Aí o Zito falou, não, você pega o garoto e eu quero ele de volta aqui. Eu quero que ele venha para cá, porque ele tem futebol para jogar aqui no Santos. O Evangelino não se fez de rogado, mandou contratar, e aí começa uma história bonita na minha carreira esportiva, que eu não posso deixar de comentar aos senhores, mesmo que eu esteja esticando, mas é um sentimento que eu estou colocando de muitas coisas, e em pouco tempo eu estou
colocando aos senhores a minha chegada à cidade de Curitiba, que foi no dia 12 de janeiro de 1970. É uma data que eu jamais vou esquecer, porque eu estava quase 9 meses sem contratos. Eu precisava trabalhar, precisava jogar. E vim para cá para tentar sorte. E veja o que me deram. Deram o caminho de uma realidade e da certeza de que eu teria muito sucesso e no que eu levo até hoje. Com a gratidão, eu tinha que demonstrar no campo. E isso foi na decorrência dos vários títulos que eu conquistei nessa administração do Evangelino, e eu fui até 1975, que já não dava mais para jogar, podia jogar mais 2 anos, e ganhei pentacampeonato, ganhei vários torneios, ganhei um torneio importantíssimo, a Fita Azul, em 72, quando estivemos na Europa, Ásia, África. O Curitiba voltou invicto e tem essa homenagem da Fita Azul. O grande sonho da direção do Curitiba na época era ser tricampeão, e não foi só tri, foi tetra, foi penta. Enfim, meus amigos, foi uma história muito bonita. Até eu lembro que, convidado para participar de uma sessão do Rotary, de uma dessas sedes, me chamaram e eu não sabia nem como me conduzir, mas me levaram lá e eu fiquei muito contente. Tinha umas 100 pessoas praticamente no auditório, querendo saber mais detalhes, né? Eu até fiz uma brincadeira, me perguntaram, né, o que eu estava achando, porque eu vim para cá. Eu falei, olha, eu vim para cá, mas eu acho que naquela época não era certo eu vir para cá. Eu fui muito prejudicado. Veja os senhores, com 100 pessoas me vendo, eu fui muito prejudicado de ter vindo para cá, porque eu estava muito bem lá, eu não tinha que vir para cá. Mas tem essas coisas. Mas você sabe, não fiquem tristes, porque eu vou me declarar agora para os senhores. A impressão que me passa é que eu queria para um lado, e o bom Deus me colocou no caminho e falou, é aqui que você vai ficar. E o sucesso que eu conquistei foi mesmo pela própria gratidão que eu tive e dei ao próprio clube, que me contratou praticamente sem me conhecer. E foi aquela questão de sorte e obstinação também por parte deste profissional. E o que aconteceu atrás disso? Aí eles ficaram muito apreensivos. Eu falei, não, espere aí. Só quero dizer para vocês que dificilmente, eu tenho isso comigo, eu seria um homem feliz se não fosse esse meu encaminhamento para Curitiba. E que eu não vou sair mais, pode ter certeza. Aí bateram o pau, deu um aliviado. Aí outro cidadão perguntou, mas por que você não, que ficou muitos anos no clube, capitão do clube, na história do clube, você não virou técnico? Eu falei, você sabe, eu estava muito cansado, eu não tinha esse encaminhamento, não. Eu não queria, porque desde moleque eu tinha que fazer alguma coisa e também não sabia o que ia fazer, né? Mas, então, imagine você que me faz uma pergunta dessa. Eu fiquei estava técnico. Um dia mais tarde eu viria aqui para Curitiba para ser técnico contra Curitiba. Não ia me tocar muito e profundamente. Por isso, para evitar isso, arrumei esse jeito de falar, né, de uma forma simpática, eu não quis mais. Isso é uma parte, no parte esportiva, que eu joguei 16 anos, feliz, um cara muito feliz no futebol. Conquistei muitas coisas, sempre com a sobriedade e levando a sério, né? Porque a torcida, o merecimento que você tem é da própria torcida. A torcida sabe quando você se doa, né? E principalmente aqui no lado do Curitiba, e que até hoje, carinhosamente, há um afago muito grande, e eu noto isso, pela minha participação como ex-jogador do clube. Muito bem, no meio disso daí eu conheci muita gente da imprensa, pessoas que já deram a sua declaração, já cada um teve o seu tempo aqui para falar, mas eu quero aproveitar esse momento para agradecer muitos deles. Quem colocava na minha cabeça que eu tinha que entrar no rádio foi o Fuad Khalil. Vocês lembram muito bem, eu quero deixar registrado ao próprio Fuad, que há uma lembrança sincera da minha parte
e que ele que colocou na rádio achando que eu teria condições de participar desse mundo do rádio esportivo, que é uma coisa muito linda, muito bonita, e quem exerce isso há muitos anos sabe o que é esse sentimento. Almar Henrique, que estava lá, a Durval Leal, que estava, Munir Caluf, Borba Filho, e depois a integração do próprio Lombardi, que depois passamos a traduzir tudo isso numa equipe que formamos, que foi para mim a mais famosa, a equipe positiva, que eu levei de 75 a 85, 10 anos, e comecei aí sim viajar o mundo todo, mostrando, claro, era uma dedicação a todas as emissoras do Brasil, de que aqui no Paraná, aqui em Curitiba, tinha uma grande rádio, no caso Universo e Clube, fazendo as mesmas coisas que as grandes emissoras. E nós fomos portadores, nessa época, de dezenas e dezenas de viagens com coberturas internacionais. Foi dentro da Universo e Rádio Clube. Devo ao Carneiro Neto que palavras elogiosas, ao Ayrton Cordeiro da mesma maneira, a Rosildo Portela, a tantos outros, a Luar Ribeiro, a tantas pessoas que estavam na imprensa, eram os homens do prestigiamento nessa área esportiva, e que eu tive depois a satisfação, o privilégio de trabalhar ao lado deles, mas foram corretos, sempre bacanas comigo, até demais, eu diria. Criava-se uma lenda até demais. Eu acho que eles estavam forçando até os sacos, eu sempre brinquei com eles, mas foi muito bacana e eu sempre tive esse entendimento, faço questão de enaltecê-los, porque eles sempre foram figuras queridas e que eu respeito até hoje, podem ter certeza disso. Viemos a trabalhar juntos, aí foi formada a equipe positiva, foi até 1900 e, da minha parte, 85, quando eu recebi um convite da Rádio Cidade, do grupo que era do Miguel Nasser, e ali eu comecei a trabalhar. Sempre a gente começa no rádio, principalmente, e fui fazer um trabalho, eu acho que foi um trabalho muito bonito, que de 20 anos eu fiquei nessa emissora, 20 anos, e depois ficou nas mãos do grande empresário do nosso estado, Joel Malucelli. Eu comecei lá em 85 e fui até 2005. Quando eu deixei, recebi convites, trabalhei 3 anos em São Paulo na Rádio Tupi e complementei isso depois. Fiz a Tupi, a Copa da Itália, e fiz a França, Copa da França com a Rádio Record, a comando do inesquecível Barbosa Filho, uma outra grande figura que eu tenho um carinho enorme, Deus o tenha, nós perdemos já há alguns anos, e a figura maior do Fiore Gilhote como um dos grandes homens da imprensa. Aliás, tive o prazer de trabalhar com grandes profissionais, Lombardi, Ayrton, Portela, muitos deles, Edemar Anuzek, agora que estamos juntos pela Rádio Globo. Enfim, nós trabalhamos com muitos bons profissionais, mas tive o prazer de trabalhar com Flávio Araújo, com Enio Rodrigues, homens da Rádio Bandeirantes da época, assim como o Fiore Gilhote. E eu tinha convite para ficar, e como sempre o coração vindo para cá, e Curitiba eu tinha colocado na cabeça que jamais eu iria sair daqui. E é o que eu estou fazendo até hoje, agora administrando uma equipe esportiva, de volta a um prefixo 6070, mas como Rádio Globo, que tem uma tendência a um crescimento pela marca que tem, né, pela sobriedade administrativa, há um convite de Nilson Rosa, também um grande parceiro, com o próprio Joel, figuras que nós já conhecíamos, e estamos traduzindo essa nossa expectativa de novo, fazendo um rádio para a nossa sociedade. Não fazer um rádio para outros, não, é para a nossa comunidade. Enfim, eu acho que é um relato curto, quer dizer, curto modo de falar de tanta coisa que eu poderia estabelecer. Não devo esquecer de dizer aos senhores que eu tenho na minha relação de jogos dezenas e dezenas de transmissões internacionais. Eu transmiti 8 Copas do Mundo. Aqui eu não conto, senão seria 9, né? Que é aqui de 2014. Fiz 2 anos de Fórmula 1, fiz vários
acompanhei várias competições de Libertadores. Cheguei em 81 lá do Lombardi, fiz um jogo histórico do Flamengo ganhando o título mundial naquela oportunidade. E depois de 83, com o próprio Carneiro Neto, lá em Tóquio, era exclusividade em grande parte do Brasil, nós fomos fazer o Grêmio sendo campeão também. Voltamos campeões de lá. Quer dizer, outras coberturas, como a despedida do Pelé em 77, lá em New Jersey. Que história bonita essa, que iria mais um tempo para contar, eu, Lombardi e Ayrton chegando no Giant Stadium para a transmissão do jogo. Que dificuldade para transmitir aquele jogo do Giant Stadium com a disputa do Pelé, que jogou meio tempo com o Santos, camisa do Santos e do Cosmos, e outras coisas mais. E a gente tem essa finalidade, sempre colocar, né, com obstinação, né, protagonismo, correndo atrás da emoção. É gostoso correr atrás das emoções. O futebol foi mudando, o aspecto das coberturas também foram modificadas, existe um alto custo, a dificuldade, a intromissão, no caso do radialista da televisão, colocando praticamente tudo para o próprio telespectador e a facilidade que deram a esse conteúdo, mas nunca deixamos de perder a alma dentro da radiofonia. Eu acho que, mais ou menos, esse é o histórico. A gente tem várias coisas para serem ditas, muitos agradecimentos, mas deixo aqui esse recado da minha alegria de ter chegado na cidade de Curitiba, de conhecer tanta gente, de conquistar tantas coisas boas e oferecer cada vez mais, dentro do que eu posso oferecer, uma continuidade de propósito. No meio de tudo isso, eu tenho certeza que eu colaborei com muitos profissionais que estão hoje trabalhando. Eu dei oportunidade para dezenas de profissionais que hoje trabalham em vários prefixos. Isso sempre foi também um carinho adotado para com aqueles que estão iniciando a sua carreira, vêm de faculdades e nem sempre têm um espaço para trabalhar. Acho que deixo, penso eu, alguma coisa para os senhores entenderem lá na frente o que foi esse projeto, que não era um projeto para anteriormente, ele veio sendo constituído como projeto. Ele foi sendo agregado dentro, como eu sempre disse, da obstinação, da vontade de realizar. Olha, para dar um fecho, eu queria destacar o valor da família. A família foi muito importante, porque nessa atividade de atleta profissional, jogador de futebol e depois de radialista, as constantes viagens e o profissional desta área, ele fica, de certa forma, distante de uma convivência mais familiar. E que eu procuro, nesse momento, poder ganhar tempo, recuperar aquilo que eu não pude fazer, porque é claro que era a minha disciplina de trabalho. Quero, neste momento, agradecer a minha família, a esposa, os filhos, a minha família, os irmãos integrados, porque nós sempre fomos unidos, e, ao mesmo tempo, deixo para os meus netos essa lembrança dessa conversa, dessa troca de informações ao Cadu que nasceu no dia 11 de agosto de 1990. Quero deixar aqui o meu abraço ao Bruno Hidalgo, Bruno, nasceu dia 8 de fevereiro de 2001, e a Carolina, dia 18 de dezembro de 2006. Meu apreço à família e alegria de tê-los como netos. E a vida, é claro, ela vai seguir. Um grande abraço a todos, muito obrigado.